Nesta mensagem de hoje, vamos conhecer um pouco mais das igrejas que aprisionam famílias inteiras e as tornam refém de seus ensinos antibíblicos. Vocês estão preparados para o que vocês vão escutar? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso canal. Bom, como é de costume, né? Antes de começar a pedir alguma coisa nesse canal, eu quero pedir a você que ouça essa mensagem até o final. Eu creio que essa mensagem não vai ser uma parte só, não. Vamos tocar em batismos, jejuns, vamos falar de ceia, vamos trazer esses assuntos novamente à tona, claro, com um pontinho a mais no nosso conhecimento, e isso que é importante. Bom, agora sim está aberto a temporada de petição e eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que você faça hoje mesmo. É grátis, não paga nada. Você curta as mensagens, porque o YouTube entende que essa mensagem é uma mensagem boa. Se você passar aqui e não curtir, não adianta. Então, se inscreva, curta, compartilhe as mensagens, é importante para que a palavra corra, e comentem aí, abençoados. Se você quiser que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar, toca essa carrapetazinha embaixo, um sininho, que aí o YouTube vai te avisar. Olha, a Graça Pura está no ar. Estamos entendidos, abençoados? Então tá, vamos lá para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é um corte muito grande para as nossas vidas, graças a Deus, né? Então a primeira informação que eu quero te passar nessa mensagem e que isso é uma informação valiosa, é uma educação para nossas vidas, né? Igreja nunca foi um lugar. Igreja nunca foi um templo. Então essa é a primeira verdade dessa mensagem. Mas quando nós olhamos para o mundo, o sentido que prevaleceu de igreja é que a igreja é um lugar, que a igreja é um templo. Então muitos ainda chamam aquele lugar, né, principalmente aqueles que estão lá dentro, de a casa do Senhor. Isso também é uma informação errada que prevaleceu. Foi uma informação trazida do Antigo Testamento, do Antigo Pacto para os dias de hoje. Então todos quando falam de igreja sempre apontam para um lugar. E dizem o quê? É ali, é aqui, é lá. Então o primeiro erro apontado por essa mensagem é dizer que igrejas são as denominações com as placas que tem lá nas entradas, né, abençoado? E é justamente dentro desses lugares é onde se aprisionam as pessoas. Então, a partir da entrada dentro de um lugar destes, começa o quê? Todos os tipos de erros cometidos por essa suposta igreja. E que se esgueira na terra há 2000 anos, roubando, destruindo e matando. Então, a partir de agora, vamos entrar diretamente na mensagem de hoje. Então, a partir do momento que o Senhor nos aclarou os nossos olhos, todos esses erros foram destapados, não é verdade? Porque antes estávamos lá tranquilo, não tínhamos problemas nenhum com as doutrinas. Para nós aquilo ali era o sumo, né? Era a verdade pura. E hoje com essa libertação, hoje com os olhos iluminados, nós confrontamos o quê? Os seus ensinos. Desde a porta até o chamado altar, que não é altar. Altar é a nossa vida. Aí você me pergunta assim, mas André, isso que você está falando é improvável, porque eles estão na Terra aí há muitos anos, há 2 milênios. Como vem vocês agora dizer que tudo lá está errado? Meu querido irmão, isso só foi possível por quê? Porque nós trazemos o quê? A evidência que estava faltando ao mundo de que Jesus voltou. Essa é a maior evidência. É mostrar que estes lugares não tem nada de cristão. Eu vou repetir, estes ensinos que você está ouvindo, isso que nós falamos aqui, só foi possível porque estamos trazendo o quê? A evidência da vinda de Cristo. Porque somente o Senhor poderia fazer isto que está sendo feito. Não vem de nós. Tem um texto no Evangelho que diz, né, que esse sistema seria destruído com o espírito de sua boca e o resplendor da sua vinda, dando a entender que isto aconteceria o quê? Em um tempo à frente, ou seja, nos tempos dos dias de hoje, e isso está sendo manifestado para nós. Porque ao nos revelar estas coisas, Cristo destapou o quê? O oculto que estava em trevas. Cristo destapou o quê? A religião má e perversa que está no mundo hoje. E as pessoas que estão submetidas a elas estão
no espírito do engano. Vamos ler em 2 Tessalonicenses, onde Cristo falou com Paulo que era dessa maneira? Vamos ler. Diz assim, olha: por isso lhes envia Deus a operação do erro, para que deem crédito à mentira. Então tudo isso que nós estamos vendo é uma operação do erro. Então Cristo nos mostraria que esse sistema de onde nós saímos é um sistema corrupto. E nesta mensagem eu quero justamente te mostrar esse poder que aprisiona as pessoas. Essa é a intenção dessa mensagem. E mostrar que eles tratam a verdade como mentira e a mentira como verdade. E estas inversões de valores está onde? Na tua mente. E você vai ver claramente através dessa mensagem. Eu vou trazer evidências de que eles estão errados, biblicamente falando. Pegou o corte aí da mensagem? Então é isso que você vai ouvir. Então a primeira evidência que eu quero lhe falar com vocês agora é que eles são filhos da circuncisão. Ou seja, o evangelho que eles pregam não é o verdadeiro. Vamos começar lendo aí em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, feito por nós maldição. Porque está escrito: maldito todo o que é pendurado no madeiro. Então, naqueles dias em que Paulo escreveu essa carta, Paulo estava falando para aqueles que atravessaram a lei e agora estavam na graça. Para nós, hoje que nascemos depois destes dias, nós já nascemos em novos céus e nova terra. Nós abençoados, nós não fomos redimidos da lei, porque não vivemos naquele tempo. Já nascemos sem a lei no mundo. Mas Paulo fala que a lei de Moisés se tornou o quê? Uma maldição, visto que o homem natural não conseguia cumprir. Por isso que se tornou maldição. E o que representa a lei de Moisés? O que representa a circuncisão ou a incircuncisão? A circuncisão, né, abençoados? E essas igrejas que nós vemos por aí hoje, elas estão seguindo a quem? Estão seguindo a circuncisão, estão seguindo a lei. Porque eles mesmos, canso de ver isso aí nos comentários até, eles dizem que Jesus não aboliu a lei. Tudo isso porque eles lá, eles não sabem dividir os discípulos de Jesus Nazaré do apóstolo Paulo. Na cabeça do povo do sistema religioso, eles pensam que Paulo e os discípulos de Jesus Nazaré formaram um grupo unido com Cristo, né? Mas nós temos evidências de que o evangelho da circuncisão foi dado a Pedro, a João e a todos os outros discípulos. E Paulo recebeu o quê? O evangelho da incircuncisão. Se você ler lá em Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver isso que eu estou falando. Evidências. O que houve naqueles dias foram muitos embates entre eles. E alguns se tornaram até inimigos de Paulo. Tanto que Paulo, no final, acabou sozinho. Barnabé abandonou Paulo. Por causa de quem? Por causa da circuncisão. Então, não saber disto levou a todas essas igrejas a erros gritantes dentro delas. E vamos ver alguns deles. Vamos ver um em específico hoje. Por isso que eu falei que essa mensagem talvez ela tenha 2, 3, 4 partes, porque nós vamos tratar cada um desse da circuncisão dentro hoje dessas chamadas igrejas. O primeiro foi o batismo em água. Ok? Vamos falar sobre o batismo em água. Eles creem, por exemplo, que batismo em água, né, ele é eficaz para mostrar às pessoas um sinal de salvação. Um sinal de que o pecado original foi tirado. Eles pensam isso. E 99 das igrejas que se chamam cristãs no mundo creem nessa prática. Porém, eles mesmos são o quê? São muitos divididos nestas regras de batismo. Eles são divididos. Eles são totalmente divididos. Não há um acordo entre eles. Dentro do catolicismo já existem divisões. Dentro do protestantismo existem divisões. Dentro do espiritismo, porque essa religião também saiu do meio deles, também da mesma maneira.
Então existem hoje 3 tipos de batismo. Vocês sabiam disso? Existe o batismo por aspersão, o batismo por imersão e o batismo por efusão. Eu vou mostrar cada um deles aqui. Vamos falar primeiro do batismo por aspersão, tá? O batismo por aspersão é quando o membro, né, daquela denominação se submete o quê? A um líder a jogar um pouco de água sobre sua cabeça. Esse é o batismo da aspersão. O segundo batismo é conhecido como batismo da imersão. Bom, amados, na imersão, né, já no batismo da imersão, aquela pessoa que se submete a isso, ela é totalmente submersa embaixo d'água. E aí, dependendo da denominação, alguns aceitam que seja em um tanque, outros aceitam em piscina e outros só creem que esse batismo é eficaz se for em rios de água corrente. E existe o terceiro batismo, que é o menos conhecido por todos, né? Mas que é praticamente a mesma coisa do batismo por aspersão, né? Aí é quando o membro é batizado por alguém que pega um pouco de água na mão, né? E faz uma mão em formato de concha e derrama na cabeça da pessoa ali, o líder então. Então, amados, nós vemos aqui que há 3 tipos de batismo. Tem também denominações que batizam o quê? Crianças. E outras que só se batiza a partir dos 12 anos. E outras, somente com 18 anos a pessoa pode ser batizada. Então eles estão totalmente divididos quanto ao batismo. Tem os que se batizam em nome dos 3 deuses, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E já tem igrejas que creem que basta somente o nome de Jesus de Nazaré. Então eles falam, batiza em nome de Jesus de Nazaré. Tem outros que falam, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no meio desse fogo cruzado de informações, de ramificações teológicas falsas, no meio desse fogo cruzado fica quem? O pobre do membro, né? E a sua dúvida aumenta mais ainda quando esse sai de uma denominação e vai para outra. Igual aconteceu comigo. Abençoado, eu já tomei 2 banhos de batismo. E glória a Deus que foi só 2, porque se eu tivesse lá, teria tomado 3, 4. Então lá se descobre o quê? Que aquele batismo da outra denominação não presta dentro dessa nova denominação. Então o que vai fazer? O pobre coitado vai lá o quê? E se batiza novamente. E os que se submetem a isto, né, estão em quê? Em escravidão. Virou o quê? Um prisioneiro dos falsos irmãos que ensinam falsas doutrinas. E eles fazem isso porque Jesus de Nazaré se batizou um dia. Não é isso que eles falam? Eu me batizo porque Jesus se batizou. Né? E os discípulos de Jesus de Nazaré também se batizou. Mas quando você não tem claro essa divisão entre evangelho da circuncisão e da incircuncisão, você acha que tudo é uma coisa só. Se Paulo foi o apóstolo, atenção no que eu vou falar, se Paulo foi o apóstolo destinado aos gentios, e gentio eram aqueles que não eram israelitas, logo entendemos que os ensinos de Paulo era para quem? Era direcionado aos gentios daquela época e direcionado a nós também nos dias de hoje. Sendo que não somos mais gentios, tá bom, abençoado? Porque isso é uma ótica do judaísmo. E como nós não temos nada a ver com o judaísmo, né, retiramos o quê? Os rudimentos. O que nós fazemos? Quando nós fazemos observações em Paulo, nós identificamos rudimentos da época. E através de Paulo podemos sim ir a qualquer ponto da Escritura. Então, se hoje a Bíblia Sagrada, esse complexo de livros, se ele tem uma entrada para nós entendermos ele, se chama as Epístolas de Paulo. Você sabia, vou falar um dado aqui para você. Você sabia que a palavra cristão, por exemplo, ela só apareceu no mundo, na história, quando Paulo teve os seus olhos do entendimento iluminado? Vamos ver essa passagem, abençoado? Se encontra em Atos capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, que diz: E partiu Paulo para Tarso a buscar Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia, e assim Antioquia, né? Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
Então a primeira vez que se falou em cristão foi justamente depois que apareceu Paulo. Aí você pode me perguntar assim, mas André, na Bíblia fala em batismo, não é verdade? Então como é que você me explica isso? É por isso que você tem que saber dividir a Bíblia, amados. É por isso que você tem que entender muito bem o que é graça, o que é lei. Você tem que entender o tempo que Jesus viveu. Você tem que ter em mente claramente o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. A quem foi dado o evangelho da circuncisão? Ao que foi dado a Paulo? Porque se você não entender isto, você vai lá no Antigo Testamento e traz regras de vida para a sua vida. E aí, em muitas coisas que hoje você faz, sem entendimento, você está trazendo sobre si maldição. Você está entendendo? Porque se fizermos isto, nós estaremos anulando totalmente os pactos de Deus e caindo em erro. Por isso que nós temos que ir a Paulo. Por quê? Porque Paulo foi o professor de todos, até dos judeus, que insistem também em ficarem nos seus erros doutrinários até os dias de hoje. Porque eles seguem quem? A lei de Moisés. Eles seguem quem? A Torá. E Paulo deixa-nos algo bem claro sobre batismo. Vamos ver. 1 Coríntios. Estava até aí, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 diz: Pois se Cristo não me enviou a batizar, pois Cristo não me enviou a batizar. Olha aí. Senão o quê? A pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Então está bem claro, né, abençoado? Paulo não teve o chamado de batizar. E ele não ensinou ninguém a batizar. Paulo em nenhum momento, né? Paulo em nenhum momento mandou ninguém se batizar. A gente vê claramente, Paulo não mandou Timóteo batizar. Paulo não mandou Tito batizar. Paulo não mandou ninguém, não houve orientações claras de Paulo para se batizar. Então não existe essa orientação partindo de Paulo. E quem foi Paulo? Professor dos gentios, dos povos. Aí você pode até me dizer assim, André, poxa, mas Paulo se batizou. Eu vou dizer que sim, claro, se batizou, está escrito. Porém, como eu venho falando, temos que entender o contexto das coisas que Paulo fez. Atrelado o quê? A linha do tempo. Qual era o contexto? Qual era o contexto de quando Paulo se batizou? Qual era o contexto ali da história? Havia acontecido algo fenomenal com Paulo, né? Quando ele iria para Damasco acabar com os cristãos não, né? Era conhecido como os messiânicos, porque o nome cristão só foi depois, falado por Paulo, quando Paulo apareceu. Então ele iria acabar com os messiânicos, porque era assim conhecidos os seguidores de Jesus. Então diz o texto ali que Paulo, quando teve um encontro fenomenal com Cristo ressuscitado, ele ficou cego por um tempo. E depois Paulo, né, recompôs a sua visão voltou ao normal. E o que Paulo fez? O que Paulo fez? Paulo ficou com quem? Com os discípulos de Jesus de Nazaré. Então ali Paulo teve o quê? Que fazer tudo o que os discípulos de Jesus de Nazaré faziam. E o que os discípulos de Jesus de Nazaré faziam? O que essas igrejas fazem hoje. Foi por isso que Paulo se batizou. Paulo teve que se batizar no batismo de Jesus de Nazaré. Isso nos mostra o quê? Que os discípulos receberam estes ensinos e Paulo se submeteu a isso. Sendo que dentro daquele contexto, os discípulos de Jesus estavam certos, porque eles foram chamados para trazer o quê? Para avisar ao povo de Israel que havia chegado o juízo, que era necessário abandonar a lei de Moisés. Era necessária a conversão. Sendo que esse evangelho da circuncisão era para ter ido até o ano 70, o ano da destruição do templo, o ano da guerra entre romanos e judeus. Vocês estão entendendo, amado? Paulo teve que se submeter a isso porque Paulo estava com eles. Porém, quando Paulo foi sendo aclarado de sua missão, ele disse o quê? Honro o meu ministério e vou aos gentios. Porque Paulo também crescia na graça e no conhecimento. O que acontecia, abençoado? De tempo em tempo, Cristo aparecia para Paulo e revelava a ele.
Para todos nós somos assim. Todos nós crescemos na graça e no conhecimento. Há vídeos meus aí antigos que, se vocês forem procurar, eu cria há um tempo atrás que o diabo, mesmo em graça, tá? Era um ser espiritual. Eu cria nisso. Né? Eu cria que o diabo era um ser espiritual que foi destruído por Cristo na cruz. Foi destruído. O diabo havia morrido. Na minha concepção, a cruz foi a data da morte do diabo. Sendo que hoje me foi aclarado diferente, que não existiu esse ser. Isso é um erro de interpretação. Então o que fiz? Corrigi o que estava errado. Então hoje ninguém pode apontar o dedo e dizer: ah, o André prega que o diabo é um ser. Eu não prego mais isso. Porque quem falar isso hoje está fora de contexto, está me jogando para um contexto passado. Mas hoje eu estou aqui para me defender para quem falar isso. Agora, se alguém pegar esse vídeo e fora do contexto e aplicar e dizer que eu pregava que era um ser espiritual, e se eu já tiver morrido, quem é que vai defender isso? Da mesma maneira foi com Paulo. Paulo jejuou, Paulo se batizou, Paulo batizou também. Mas quando as verdades iam chegando a Paulo, o que ele ia fazendo? Deixando as coisas de meninos. Paulo falou sobre isso lá em 1 Coríntios. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vamos ler. Está aí. Quando eu era menino, falava como menino. Paulo está se referindo à vida dele espiritual. Sentia como menino. Batizava, jejuava, pregava nas praças. Como menino. Escorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Por isso que Paulo batizou. Por isso que Paulo mais tarde fala o quê? Não vim para batizar. E nem ensinou ninguém a batizar. Porque foi-lhe dito a ele que não era dessa maneira. Vocês estão entendendo, amados? Por isso que Paulo foi criança igual a todos nós. Nós também um dia estivemos lá na falsa igreja diante dos falsos ensinos, nos submetendo, nos aprisionaram a nossa mente. Nós batizávamos. Por quê? Porque criamos que aquilo ali era um modo de o velho homem, né? O pecado original. Jejuávamos, subíamos a monte. Nos confessávamos com os padres, né? Fizemos muitas novenas, frequentávamos os cultos de libertação. Mas quando nos foi aclarada a verdade sobre o evangelho, temos que abandonar as coisas de menino. Foi isso que Paulo fez também. Agora, se você quiser ficar nos rudimentos, mesmo sabendo disto, então estás em maldição. Aí está o sistema religioso, em erros. Muitos sabem disso. Muitos líderes que estão lá sabem disso. Porém, preferem o quê? Continuar do jeito que estão lá. Então, Paulo, que foi o primeiro cristão, disse: não batizes. Logo, todos os que virão após ele, o que deverão fazer? Deverão segui-lo e não se desviar de Paulo. Logo, o batismo é um rudimento que precisa ser tirado. Portanto, os protestantes, os pentecostais, os católicos, todos os tipos, né, todos os grupos de cristãos do mundo batizam. Grupos satânicos batizam. Pois saíram da onde? Da mesma matriz. Os satanistas são religiosos, extremos. São religiosos, saíram da onde? Da matriz da igreja romana. Os testemunhos de Jeová batizam. Os mórmons batizam. Todos estão cortados pela mesma forma. Estão em erros. Agora, uma pessoa em graça não se batiza em água. Porque está o quê? Levedando, como diz, né? Está fermentando a massa. Um pouquinho só de fermento, pronto, fermenta a massa, já não presta. Um pouco de fermento adultera a pureza do Evangelho da Graça. Então, se o primeiro cristão, o primeiro líder diz: Cristo não me enviou a batizar, logo o que faremos? Nós também não batizaremos. Amados, agora eu te pergunto, você que está assistindo essa mensagem e ainda está lá, no Evangelho de quê?
da incircuncisão de Paulo? Não. No evangelho da circuncisão, que já era para ter acabado? Isso te basta? Isso é o suficiente para você? Se não é, depois leia lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. E veja o que temos que deixar para alcançar o que é perfeito. E se tem pastores ou padres aí me ouvindo, é bom que você escute isso. Vocês não imaginam quanta gente que se sente culpada porque a mãe nunca lhes batizou. Quantas pessoas incomplexas que vivem nesse mundo porque não alcançaram os ensinos e as regras desse lugar. Viveram ou vivem um inferno em suas vidas. Estão presas mentalmente. É isso que essas doutrinas fazem. É isso que eles continuam fazendo. Está causando muito mal. Hoje, por exemplo, os abençoados sabem, que acompanham aí, sabem que temos hoje um juiz, foi aprovado, né? Um juiz no Supremo Tribunal Federal, terrivelmente evangélico. Nós vamos ver onde isso vai dar. Quando eu era criança, né? Minha mãe dizia para mim: filho, você precisa se batizar. Porque se você morrer assim, só Deus sabe para onde você vai. Então eu perguntava à minha mãe: mãe, e o que faz o batismo? Minha mãe dizia: o batismo tira o pecado original. Eu era muito atrevido, né? Mas mãe, se tirasse o pecado original, não haveria cárceres, né? Porque todos esses presos hoje foram batizados e não lhe tiraram nada. Por isso que isso é uma mentira disfarçada de verdade. Porque isso não faz nada, a não ser lhe dar um banho, com roupa e tudo. Agora, tomar banho com roupa e tudo, parecem coisas de crianças. E assim estão todos esses meninos. Amados, estamos em 2021 e os meninos ainda se banham de roupas. São tão nécios que não podem ver essa estupidez. Ficam assim, molhando-se. E ainda se molha em nome de Jesus. Né? Então esse batismo em água, ele foi substituído por um outro batismo, pelo batismo da sua morte. Que está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3. Abre aí, abençoado. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Vamos ler. Está aí. Esse é o batismo. Sabendo ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Esse é o único verdadeiro batismo. E isso aí não se dá com água não, tá bom? Não se dá em aparência. Isso aí acontece no entendimento. É quando lhe caem as escamas dos olhos, você vai ler esse versículo e você fala: caramba, eu já fui batizado na morte de Cristo. Agora tem muitas igrejas que falam e ensinam que esse texto aí está ensinando sobre batismo nas águas. Como assim? Eles pegam e mostram: ó, isso aqui está falando de batismo nas águas. E a gente lá, totalmente dominado e aprisionado, a gente baixa a cabeça e fala: e é verdade. Que verdade tem aí? São mentirosos. Estão torcendo o texto. Amados, não precisa ser muito inteligente para notar que isso é uma manipulação. Vou botar de novo aí, ó. Como é que isso aqui está falando de batismo, amado? Que batismo em água? Aí está sendo claro, fomos batizados na morte de Jesus. Não tem meio termo aí. Mas quando estamos lá, baixamos, né? Por isso que eu falei, amados, não vai dar tempo para a gente continuar nessa mensagem. A próxima mensagem, que vai ser amanhã, na sexta-feira, vamos trazer um outro erro gritante. Tá? Vamos falar sobre Santa Ceia. Se você quiser saber mais profundamente sobre batismos, eu tenho aqui no canal uma playlist onde eu tratei somente desse tema. Tem muitos vídeos lá, muitos textos que pegamos profundamente e examinamos um a um. Se você quer realmente ter libertação de Deus nessa área na tua vida e encontrar a luz, eu te aconselho você ver essa playlist, tá bom? Então eu não vou me estender mais, senão vai ficar muito extensa essa mensagem, não vai ser proveitosa para todos.
Vamos fazer assim, a próxima mensagem vai ser amanhã, tá bom? Então vamos trazer o tema da santa, que a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia fala sobre ceia. Mas como eles prevalecem, né? Lá abaixam a cabeça, aqui a gente rebate. Então na sexta-feira vamos continuar falando aí das igrejas que aprisionam a mente das pessoas. E vamos falar da Santa Ceia. Então, convide aí, amados, convide os abençoados aí que vocês sabem que vai ser um tema ó, muito bom para a gente explorar. Tá bom, amados? Eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem.